Você acredita que o dólar pode terminar esse ano acima dos R$ 6, abaixo dos 5? Que é a sua opinião aí para o cenário do dólar nesse final de ano aí 2025, tá? Esse é o nosso canal Lavouras Lucrativas. Aqui a gente fala sobre o agronegócio, como aumentar o lucro por hectare, né? Essa é a nossa missão e estamos empenhados nisso. E hoje, no nosso cenário, nós vamos avaliar o que é o dólar até o final do ano. Quais são os drivers que estão mexendo aí na principal moeda do mundo, que impacta todo o nosso setor aí do agronegócio e as commodities também como um todo. Então, nós vamos analisar os cenários possíveis da moeda americana frente ao real. E aqui eu vou trazer dados. A gente sempre fala de dados aqui para que você consiga tomar a melhor decisão baseada em dados, tá? Primeiro ponto, eu vou deixar gráficos aqui no vídeo, mas eu vou deixar lá no Instagram também os gráficos que a gente utilizou através da inteligência artificial, utilizando histórico de mais de 20 anos da moeda, né, do dólar, para deixar esses insights práticos para você que atua no agro e nos investimentos. Primeiro ponto, o histórico. Antes de olhar para frente, a gente precisa entender de onde nós viemos aí. O dólar saiu da faixa de 4,70 em 2023 para 6,20 no pico aí de 2024. E agora ele gira em torno de 5,30, 5,40. E essa volatilidade, ela mostra que o Brasil está bastante sensível com relação à moeda. Por quê? Fatores internos que a gente sabe, questão das dívidas do próprio governo, dívida pública, um cenário macro aí fiscal bastante bagunçado. Então, esse é o ponto interno, mas externamente também são muitas notícias e muitas mudanças diariamente. Quando a gente pensa até dezembro, nós temos três possíveis caminhos, tá? O primeiro, um cenário base, que é um dólar próximo a 5,20, 5,40. O segundo, esse cenário seria um cenário base refletindo aí menos oscilações, uma certa estabilidade parcial da economia. No segundo cenário, que é uma economia mais pujante, o Brasil se recuperando, seria um cenário mais otimista, 4,80. Então a gente fala aí, né, de uma queda aí bastante significativa, estamos falando de cerca de 10% abaixo do que está hoje, que é 5,30, tá? Então, se a gente tiver um fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil e reformas internas, isso vai trazer um diferencial favorável para os juros e provavelmente fortalecer nossa moeda. Hoje a Selic em 15%, realmente é um juro estratosférico. E um cenário que seria pessimista, que é um dólar acima de 6,20, tá? Então, se houver crise política, risco fiscal, todos esses problemas aí se agravarem, aí você tem uma disparada no juros dos Estados Unidos e provavelmente migra tudo isso aí para dólar e enfraquece o real, tá? Hoje, o que é um motor do fluxo do capital, né? O diferencial da Selic com o Fed. A Selic é a bússola do capital aqui no Brasil, então ela continua alta, atraindo capital. Então ela é uma taxa real muito alta, ruim para os empreendedores, mas boa para o investidor que vem de fora aí, 15% de juros, né? Então, se o juro continuar mais alto, tende a atrair e aí a gente consegue manter o real num patamar controlado. Mas se não, se começar a cair a taxa de juros e o Fed não abaixar muito o juro americano, aí acaba levando o capital para lá e pressiona o dólar para cima. Então, se você for ver, o spread já caiu de 10 para 7 pontos. Então, em síntese, a Selic alta e o Fed abaixando o juro do dólar tende a trazer capital aqui para o Brasil, tá? Aí eu vou deixar o gráfico aqui que é o diferencial para vocês. Nesse gráfico do Trade Map que eu deixo aqui também, tem algumas estratégias de entrada e saída que a gente pode entender como possíveis oportunidades de operação, né? Fazendo uma análise aqui do contexto geral, tá? Sem nenhuma recomendação de investimentos. A zona marcada, né, seria entre 5,40 e 5,50 e o alvo de 5,5 a 4,85. Ou seja, você tende a operar short, que eu vendo um possível horizonte onde o dólar está caindo, tá? Mas aí vamos trazer, essa é uma oportunidade de operar a moeda em si, mas vamos trazer para a economia real, né, o impacto no agro que a gente traz. Por que você, produtor rural, ou investidor, ou consultor que atende seus clientes aí, precisa estar atento a isso? O dólar significa melhores preços, a soja, milho, café, mas aumenta o custo dos insumos. Então você vende a commodity mais alta, um preço melhor, mas você aumenta o seu custo de produção. E dentro desse cenário, o maior custo está onde? Fertilizantes. Então ele representa aí 30% a 40% do custo em termos de correção do solo, e os fertilizantes impactam bastante no custo de produção como um todo, são muito influenciados aí pelo dólar, tá?
O dólar baixo favorece os importadores e nós, consumidores, mas pressiona as margens para quem exporta. Portanto, é fundamental você planejar um hedge e a diversificação, tá? Não ficar só exposto aí 100% comprado ou vendido na moeda. E para você, trazendo aí esse cenário final, o que seria interessante? Diminuir os riscos, não ficar só exposto ao real também, porque essa pode ser uma excelente janela de comprar dólar, de comprar aí o capital e diversificar o seu patrimônio para que ele não fique 100% aqui dentro do Brasil. Qual que é a sua opinião do cenário mais favorável? Um dólar abaixo de 5 ou um dólar acima de 6 no fim de 2025? Então deixe seu comentário aqui, se você gostou dessa análise direta ao ponto que vai te ajudar aí a entender quais são os possíveis cenários do dólar e como que isso impacta a economia real e no nosso setor agronegócio. Já deixa, se inscreve no canal e envia esse vídeo para alguém que tenha interesse nesse tipo de análise em agronegócio, porque aqui nós estamos falando de lucro e como construir lavouras, empresas, o agronegócio que sejam lucrativas de fato, tá? Então, clica, curte o vídeo, já compartilha com alguém aí, porque toda semana tem vídeo aqui no nosso canal Lavouras Lucrativas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou dessa análise, eu quero saber sua opinião. O dólar vai abaixo de 5 ou acima de R$ 6 no final desse ano.